Bom, no vídeo de hoje quero falar assim com vocês sobre o Cruzeiro. Será que pode trazer mais reforços daqui para o meio do ano? Que eu quero comentar aqui nesse vídeo sobre como que vai funcionar agora, né, o mercado de transferências, já que a janela se encerrou. Porém, jogadores que estão livres no mercado ainda podem chegar. Quero comentar aqui quais são essas possibilidades em relação ao mercado nacional e também ao mercado internacional. Eu até deixei aqui alguns nomes, tá, anotado para vocês, para comentar quem são esses jogadores, quais que eu acho que poderiam ser boas alternativas e outros que estão livres, mas eu não acho que seria tão bom. Mas queria comentar aqui com vocês, alguns de vocês haviam me pedido esse vídeo e eu vou trazer aqui no canal. Mas só antes de começarmos o projeto aqui, para deixar seu like, também se inscrever aqui embaixo. Meu nome é Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 38 mil inscritos, que já está bem próxima. Então quem puder se inscrever, deixar seu like, comentar, vai me ajudar demais. O salve de hoje vai para duas pessoas. Primeiro vai para o Edivaldo Alves, ele que é lá de Montes Claros, Minas Gerais, valeu demais. E o Pedro Donizete Rodrigues, sempre aqui comentando nos vídeos, muito obrigado mesmo. Caso você queira aparecer aqui nos meus próximos vídeos, sempre saindo, ó, o primeiro por volta de 9h30 da manhã, o segundo por volta de meio-dia e o terceiro às 5h30 da tarde, só deixar aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, tem grande chance de você também aparecer. Bom, quero destacar aqui também os jogos lá na Bet7, onde quem apostou, né, numa vitória do Cruzeiro se deu muito bem lá na casa de apostas, que estava, né, com essa odd, uma vitória do Cruzeiro de 2,32 a cada real apostado. Então se você tivesse apostado, por exemplo, R$10, voltaria R$23, só para você ter uma ideia do tanto que estava uma excelente cotação para esse duelo. E assim, eu quero deixar em destaque aqui também, no caso para vocês, apostar nos próximos jogos do Cruzeiro contra o Náutico na Copa do Brasil, já no meio de semana. No próximo final de semana também, tendo vários jogos do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro vai pegar uma sequência aí complicada ainda pela frente, né? Mas para você apostar nos jogos aí do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, com 100% de bônus, o link da Bet7 está aqui embaixo na descrição e também no QR Code. Ou seja, você tendo esse 100% de bônus no valor do seu primeiro depósito, o seu primeiro depósito vai ser dobrado. Então, você depositou, só tem os R$60, beleza, você vai ter 120 para começar a apostar. Seja nesse jogo do Náutico na próxima terça-feira, né? Amanhã já tem jogo do Cruzeiro. Caramba, amanhã às 7 horas mesmo já tem Cruzeiro e Náutico para você apostar nesse duelo. No próximo final de semana tem as partidas do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, que você pode apostar no sábado também contra o Red Bull Bragantino, na outra semana, no outro sábado, contra o Santos e depois contra o Fluminense. Sequência duríssima aí pro Cruzeiro, mas você apostando na Bet7, sempre com ótimas cotações, e o QR Code e o link tá aqui embaixo. Bom, então quero começar aqui falando sobre a janela de transferências que se encerrou inicialmente no último dia 4 de abril. Porém, como os times ainda estavam na final do estadual, o Água Santa chegou na decisão do Campeonato Paulista, a CBF optou, né, por ampliar esse prazo e estendendo então até o dia 20 de abril, no caso encerrando para jogadores do exterior, chegando até dia 4, porém jogadores que estão no Brasil até o dia 20 já poderiam chegar. O Cruzeiro nesse período não contratou ninguém, tá? Até porque o Castan e tudo mais que foi anunciado já estava acertado com o Cruzeiro, já tinha um tempo. Então assim, o Cruzeiro agora pode fazer até 3 registros daqui para o final do mês de julho, né? Que no caso é quando se encerra a janela. Por quê? Porque o Cruzeiro e todos os outros times, a CBF sempre permite registrar até 3 jogadores que estão livres no mercado dentro desse prazo. Então a Raposa vai ter aí um tempo para, se quiser, né, algumas alternativas, registrar no mercado. Jogadores que estavam no mercado do exterior e rescindiram seu contrato, estavam livres desde o dia 4 de abril desse ano, né, podem sim chegar por meio desse registro, e os jogadores no futebol brasileiro que estavam com seus vínculos livres no mercado até o dia 20 do 4 de abril, né, dia 20 agora, pode também ser registrado, seja esse mês agora de abril, em maio, junho, julho, enfim, pode sim chegar, assim também como em outros times, né, do futebol brasileiro. Então, por exemplo, o Júnior Caissara, que estava lá na Turquia, já estava livre bem antes disso, sim, poderia chegar no Cruzeiro. É um atleta aqui no Brasil, por exemplo, se ele tivesse rescindido o seu contrato e ficou livre, vamos supor, um jogador do Água Santa, poderia sim chegar. Só para contextualizar aqui para vocês, então o Cruzeiro ainda pode sim contar com algumas alternativas que eu quero comentar aqui no vídeo de hoje. Bom, quero comentar aqui sobre uma opção de zagueiro, um atleta aí que eu acho que poderia sim ser uma boa opção, que está livre desde janeiro desse ano, que é no caso do Ed Segura, zagueiro colombiano de 26 anos de idade, que vem sendo um dos destaques do Los Angeles FC, lá da MLS, há 4 temporadas, né, onde ele tem jogado por lá, sempre como titular. Só queria dar também os créditos aqui para o Lucas Adriano, que mandou lá no Instagram, né, falando sobre isso. O Lucas Adriano falou, né, se tivesse boas opções livres para eu fazer um vídeo, então valeu demais aí pela sugestão também. E falando aqui sobre o zagueiro colombiano, que no caso
desde 2019 pela equipe, já jogou até aqui um pouco mais do que 85 jogos, 3 gols e 2 assistências. Não tem, pelo menos pelo que eu pesquisei, nenhum tipo de problema de lesão ou algo nesse sentido, e o último jogo dele oficial foi em novembro de 2022. No futebol colombiano, ele jogou por 2 equipes, o Deportivo Pereira e também o Atlético Huila. Realmente não são 2 times que brigam por títulos e tudo mais, porém foi onde ele começou e realmente com muito destaque, inclusive com algumas convocações para a equipe de base, né, da seleção colombiana, e ganhou um título da MLS lá no Los Angeles FC em 2020, né, que ele foi eleito o melhor zagueiro da competição e está livre no mercado. Acho que poderia sim ser uma opção interessante, não muito conhecida. Eu peguei essa lista, né, de alguns jogadores lá pelo site, no caso do portal O Lance, então os créditos aí também para eles. Bom, outra opção aqui que eu realmente não conhecia, mas acho que poderia ser uma alternativa, a respeito do meia direita, né, o Ismael Lima, jogador de 27 anos de idade, que ficou livre no contrato também, ele e o Rossi, né, que eu já comentei aqui no canal. No caso, o Ismael Lima, que pode atuar de meia ofensivo ou um meia pelo lado direito do campo, um atleta aí de mais velocidade, que eu acho que seria interessante o Cruzeiro buscar no mercado. No futebol brasileiro ele não é realmente muito conhecido, até porque o último time que ele jogou foi numa equipe chamada Crateus, do Brasil em 2012, um time do Acre. Do Acre? Não, peraí, do Ceará. No caso ele jogou lá no time do Ceará em 2012. Aí depois ele sai e roda realmente por alguns times mais relevantes do futebol europeu, por exemplo o Kalmar, lá da Suécia, que é um time, podemos dizer assim, um dos top 4. Por lá, onde ele jogou um pouco mais de 6 temporadas, foi um dos destaques, até chegar numa equipe da primeira divisão do futebol russo, onde ficou também por mais 4 temporadas e meia, e deixou a equipe no início do ano passado para se acertar com o Al-Faisaly, e desde então jogou com muito mais frequência. Foram no total 36 jogos, 6 gols e 2 gols e 7 assistências. Nesse período, desempenho razoável aí do jogador, que igual eu falei, não tem muitos números de gols e tudo mais, porque atua como um meia direita, não é realmente na sua carreira assim, se você for analisar, de fazer muitos gols, mas é interessante aí pela movimentação no meio de campo, até na análise do gráfico dele, realmente um cara que preenche o espaço ali no meio de campo, poderia sim ser uma boa alternativa, ainda mais de velocidade. Eu não conhecia, mas por estar livre no mercado e não ter tantas opções assim do futebol brasileiro que estão livres, do futebol internacional pior ainda, né? Mas acho que poderia sim ser um complemento, que eu quero saber o que você acha embaixo. Quero falar também sobre o Rossi, que também estava no Al-Faisaly e os dois rescindiram seu contrato com a equipe lá da Arábia. O Rossi, que diferentemente do caso do Ismael, jogou com menos frequência nesse mesmo período. O Ismael jogou um pouco mais de 36 jogos, o Rossi foram apenas 23, porém marcou 9 gols e 2 assistências. O Rossi até foi especulado no Vitória, na Série B. A pedida dele, de acordo com alguns portais, seria de 200 mil por mês. Então, não seria um valor totalmente fora da realidade do Cruzeiro, que eu acho que seria interessante a chegada de mais um ponta. Mesmo o Cruzeiro tendo ali o Stênio jogando com mais frequência, o Bilu, que eu acho que deve ter sim essa prorrogação do seu contrato, o Wesley, né, que tem sido reserva, né, por conta do Nicão, e o Bruno Rodrigues jogar pelas pontas. Então acho que o Rossi poderia ser um complemento interessante. Quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, quero falar aqui também sobre outro nome, que é a respeito do Marlos, aquele mesmo que estava no Atlético Paranaense na temporada passada, que jogou mais de 8 temporadas, né, no Shakhtar, e assim, está livre no mercado desde novembro do ano passado. Então foi até mesmo antes de encerrar a Série A, e o jogador já estava livre e assim, busca um novo time desde então. A última matéria que eu achei a respeito dele foi do portal IG Sport há um mês, no caso no início do mês de março, falando sobre ele descartando a possibilidade de aposentadoria e pensava em jogar no exterior, mas até agora não apareceu nada, né, por ponta de 34 anos de idade. Que ele pode atuar de ponta direita, ponta esquerda e também um papel mais como meio ofensivo, até porque ele perdeu, né, a velocidade que ele tinha nos tempos de Shakhtar, de São Paulo, que eu quero comentar aqui. No caso, pelo Atlético Paranaense, não teve uma sequência muito grande por conta da questão física. Os números no geral não foram tão ruins, 14 jogos, 3 gols e 2 assistências, 5 participações em 14 jogos, até que ok, mas tinha uma grande expectativa, né, em cima do jogador, até porque ele volta ao Brasil, basicamente depois de mais de 11 anos, e tinha essa expectativa dele ser o camisa 10 do Atlético Paranaense. Não foi o que realmente fez, né, durante toda a temporada. Jogador que pelo Shakhtar na última temporada também, 26 jogos, 3 gols e 5 assistências. Pelo São Paulo se destacou em 2009 a 2011,
foram mais do que 134 jogos, marcou 14 gols e outras 6 assistências, além também de uma boa passagem pelo Curitiba, onde ele é revelado, né? Então, assim, eu fico com o pé atrás por conta de ser um jogador mais de idade, 34 anos. Se o Cruzeiro não tivesse com tantas opções, até mesmo experientes, eu acho que seria uma boa, mas já tendo o Henrique Dourado, o Gilberto, o Nicão, acho que ainda mais todos para essa função de ataque, eu acho que já está de bom tamanho, até porque o Marlos não faria um papel como meia central, por exemplo, para recuar, para voltar para marcação, longe disso, ou seria um meio ofensivo para ficar mais no ataque, ou se não pelas beiradas. Quero saber o que você acha então e deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui também, quero falar sobre o Alexandre Pato, que ainda não definiu o seu futuro, e assim, ainda vai ter um bom tempo, né, para definir, porque ele, como já estava livre no contrato desde o ano passado, mesmo a janela se encerrando agora, ele pode ficar tranquilo, porque tem um prazo ainda grande para inscrição, por conta desse mecanismo, né, da CBF, que libera os atletas livres no contrato para poder assinar até julho, quando reabre. Eles podem sim chegar tranquilamente nos times da Série A ou na Série B. E o Alexandre Pato tem sido especulado no São Paulo, até por conta da saída do Rogério Ceni, que não queria, né, o Pato no São Paulo. Porém, mesmo agora com a chegada do novo técnico, do Dorival Júnior, ainda não foi anunciado, não teve grandes avanços nessa história, porque é meio que 50% gostaria do Pato no São Paulo e a outra parte não. Então ainda não teve uma definição. Será que poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro? Assim, eu acho que sim, porém tem algumas ressalvas. Por quê? O Pato pode fazer um papel também de ponta. Eu não gostaria de ver o Pato de ponta com 33 anos, sabe? Acho que, tudo bem, para quem tá com o Nicão numa fase horrível, eu acho que poderia ser uma alternativa, mas eu gostaria de ver mais ele jogando centralizado, quem sabe no lugar do Gilberto, mas aí já tem o Gilberto, o Henrique Dourado e o Alexandre Pato, aí tá querendo voltar muito para 2015, né? Porque muitos jogadores muito parecidos das características nessa mesma posição, apesar, igual eu falei, do Pato fazer um papel de ponta, só que não tem mais, né, toda essa velocidade. Última passagem dele pelo Orlando City, desempenho razoável, 27 jogos, 4 gols e 5 assistências. O salário dele na época, no ano passado no Orlando City, era menos de 110 mil por mês. E no caso no São Paulo, ele chegaria inclusive com um contrato de produtividade. Então seria igual que o Cruzeiro fez com o Henrique Dourado, não seria um salário muito alto, dependendo, né, muito mais do seu desempenho dentro de campo para ter um aumento salarial, o que eu acho que é o mais ideal, né, dentro do elenco. Enfim, quero saber o que você acha então do Alexandre Pato. Tem alguns outros nomes também livres, mas não vou comentar todos aqui, até porque alguns muito fora da realidade, ou por exemplo, que o Cruzeiro já tem jogadores para essa função. Acho que no geral seria isso aí então, né, o Ed Segura, zagueiro colombiano, que eu acho que pode ser uma opção interessante, que jogava no Los Angeles, da MLS, o Ismael Lima, o Rossi, tem também o Marlos e agora o Alexandre Pato. Enfim, algumas opções, umas que eu acho que poderia ser ok, e nenhuma delas eu acho que chegaria para resolver todos os problemas do Cruzeiro, mas poderia sim ser algumas alternativas e quero saber a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Lembrando do próximo vídeo aqui, né, que vai sair aí às 5h30 da tarde e sempre por volta desse horário aí para vocês. Primeiro às 9h30 da manhã, o segundo meio-dia e o terceiro às 5h30 da tarde. Link da Bet7 para você apostar tá aqui embaixo na descrição e também, no caso, para você se inscrever aqui no nosso canal. Valeu, galera!